Muito bom, estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Essa é minha maravilhosa esposa Yara. E esse aqui é meu amado Kleber. Estamos aqui mais uma vez e agora trazendo uma coisa para casais que têm filhos, ou de repente você que almeja ter filhos, para você ir aprendendo também. Você se encontra nessa situação ou você já se viu nessa situação? Estou enlouquecendo, meus filhos não nos obedecem. Não! Quem nunca ficou descabelado por causa de uma criança? Aquela época de rebeldia, de desobediência, né? As birras. Exatamente. Os métodos que o mundo nos ensina são suficientes para nós lidarmos com isso? Será que devemos disciplinar de uma forma mais rígida? Ai, aquela velha, né? A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, mas ela sempre pode nos ajudar em coisas da nossa vida, em situações que nós vivemos. Vamos analisar então isso juntos na Palavra de Deus? Solta A vinheta! Maravilha! Com todo esse acesso à tecnologia nesse novo mundo, muitas coisas facilitaram, mas outras se tornaram mais difíceis, de difícil acesso. A educação dos filhos, por exemplo. Mesmo com tanta informação que temos, parece que as crianças cada vez mais estão agitadas e rebeldes. Mais informação, mais rebeldia. Como então podemos educar e, quando preciso, disciplinar nossos filhos de forma correta nos padrões que agradam a Deus? Como é que a gente vai saber diferenciar isso e quando aplicar isso? Falou tudo. Padrões que agradam a Deus. Vamos dar algumas dicas então para todos nós. Primeira coisa, converse e entenda a situação. Então, você vai pegar o seu filho, você vai pegar as pessoas que estão envolvidas, se tem outras crianças, se é um adulto, e vai entender a situação antes de tomar qualquer atitude. Porque geralmente a gente já chega todo descabelado, gritando, querendo bater, correndo atrás, ou então a gente finge que não vê, né? E deixa pra lá, porque isso dá muito trabalho. Olha, eu ouvindo o barulho deles, tá vendo? Exatamente. Provérbios 31:26 diz: fala com sabedoria e ensina com amor. Sabedoria e amor. Livro de Provérbios sempre nos trazendo, né, um guia. Falar com sabedoria é falar sabendo do que está acontecendo, é falar com ciência, com consciência e com muito amor. Porque quando nós estamos lidando com criança, tem que ser com amor. Não dá para ser com ira, com raiva, com coisas que não agradam a Deus. Cuidar de criança é cuidar também do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus diz que os pequeninos fazem parte do reino dele. E nós precisamos cuidar, ainda mais sendo nossos filhos. Como foi falado, sabedoria. Sabedoria vem da palavra de saber, conhecer. Muitas vezes, quando o pai e a mãe trabalham na área profissional com criança, ele tem essa vantagem, como eu. E meu marido também, ele fez uma pedagogia diferenciada, mas na área da psicologia também, então a gente acaba aproveitando essas virtudes da área profissional para trazer para a nossa realidade familiar. Mas quando você nunca teve criança, de repente você é filho único, nem convivência com os irmãos você teve, você nunca ajudou a criar os teus irmãos, como as famílias antigas, né, que tinham muitos irmãos e o mais velho cuidava do mais novo, não cuidou dos seus sobrinhos, você não teve muito contato com criança, você vai ter mais dificuldade na hora que você tiver o seu filho de entender como a criança funciona. E muitas vezes a gente fica louco, entre aspas, porque a gente quer tratar a criança como se fosse adulto. A gente quer cobrar ela, que ela saiba ou entenda a coisa, sendo que ela ainda não passou pela experiência que você um dia passou. Então a gente só pode cobrar aquilo que o outro pode dar. A criança não pode dar coisas que um adulto pode oferecer. Entendeu toda a situação, primeiro conversou, né? Aí você vai começar a aplicação do que você pode ajudar a resolver para que essa criança não fique tão rebelde, não seja tão agitada. Lembrando que criança é criança, né, pessoal? Não adianta vocês cobrarem numa criança que ela seja igual a um adulto, fique sentadinha, tomando café, de perna cruzada. A criança não é assim. Não esqueça disso, tá? Segunda coisa, ensine a criança e eduque nos padrões bíblicos. Nós temos aí muitos gurus da disciplina, da educação, mas a gente segue o padrão da palavra de Deus. Eu separei só 2 versículos, mas há uma infinidade de textos que nós poderíamos usar. Primeiro, Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 6, 6 e 7.
que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O primeiro texto de Provérbios está ensinando que nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho que ela deve andar, ou seja, na disciplina, na ordem, a falar a verdade, a ser uma criança justa, a respeitar o próximo, a amar as pessoas, a entender o amiguinho, independente da etnia, da cor, da classe social dele. Então tudo isso é na caminhada, no caminho que se deve andar, na forma de vida que a criança deve ter. Isso tudo são os pais que têm que educar. Então, se a criança está com rebeldia, está com problema, muitas vezes é nossa culpa, porque nós não passamos os princípios que nós devemos passar. Inclusive, o texto termina falando, se você não fizer isso quando ele é criança, ele vai se tornar um adulto, depois um idoso, que não vai aprender esses princípios e vai ter dificuldade na vida dele. Não tem como ensinar aquilo que você não sabe. Então, muitas vezes, o pai e a mãe não sabem ensinar porque ele também não teve isso, porque ele tem sido rebelde em querer, em não aprender. Então, é importante você aprender para poder ensinar. E o ensinar não é só com as palavras, é com as atitudes. Porque não adianta você falar, filho, não minta, e você é mentiroso. Filho, perdoe, você tem dificuldade de perdoar. Filho, seja educado, e você não é. Você tem que ensinar aquilo que você também pratica. E uma coisa importante, assim, antes da gente passar para o próximo tópico, a gente só vai ensinar aquilo que o outro não sabe. A criança é a primeira fase da vida do ser humano. Tirando Adão e Eva, todos nós, até o próprio Jesus, nascemos lá como bebê, como se fosse uma folha em branco. Você vai construir a sua história, a sua vida de ser seu. Então não tem como a criança fazer algo da qual ela não aprendeu. Por isso que temos que ter tempo para ensinar nossos filhos. O Deuteronômio capítulo 6 é um texto que toda a família de judeus aplica na vida deles. E é impressionante como a criança chega nos 10 anos, ela já conhece a lei, ela já sabe aquilo que ela deve fazer ou não deve, nos princípios de Deus, porque eles ensinam isso desde muito cedo. Então, ensine na palavra, ensine nos preceitos de Deus, que é muito importante. A outra coisa que nós queremos atentar aqui, né, poder passar isso para vocês. Se necessário, não deixe de disciplinar. Então, você vai ouvir, você vai ensinar. Se não estiver dando resultado, somente conversa, somente falar, somente mostrar o caminho, você vai chegar no estágio, que é o último estágio, de disciplinar, né, se necessário. Lembrando que não é para descontar raiva, não é para pegar o seu dia que foi difícil e descontar na criança, mas sim uma intervenção mais dura no momento difícil. Então tome cuidado com essas questões, porque nós temos dois extremos aí. Existe o extremo daquele pai e mãe que é muito violento e acaba machucando e não ensina nada, e existe também aquele pai que não quer encostar a mão porque acha que nós estamos vivendo em outros tempos e não deve ser assim, né? E a própria Bíblia está nos ensinando que nós devemos sim, se for necessário, aplicar uma advertência mais severa para que a criança entenda que aquilo foi para o bem dela e ela não faça mais aquilo, ela lembre daquele momento difícil. E uma coisa importante, depois de você ter ensinado e ter observado que a sua criança está com dificuldade de colocar em prática aquilo que você ensinou, é você disciplinar. Ou por rebeldia, né? Porque às vezes a criança é rebelde. Ou por rebeldia. Então você vai ter que aplicar a disciplina. A disciplina, você está ali ensinando. Quem ama, disciplina. Então você tem que explicar por que você está aplicando aquela disciplina. Não é chegar lá e ir fazendo, seja ela qual for a disciplina que você vai dar, a correção, você tem que explicar por que está acontecendo aquilo. Não chegar lá e já fazer acontecer, porque senão não vai ter sentido nenhum. A criança vai criar o que? Uma repúdia contra o pai e mãe. Ela não vai entender nada por que ela está recebendo a disciplina, por que está acontecendo ali. Porque a criança não tem um raciocínio tão rápido como o nosso. Então, explica antes de aplicar a disciplina. Quando for aplicar a disciplina, existem algumas formas de disciplinar, né? A primeira delas, geralmente, que é o primeiro estágio da disciplina, é colocar de castigo. Então é muito importante, e essa é a que funciona mais. A gente pensa que com algum tipo de violência, alguma coisa de amedrontação. Não, essa de colocar de castigo é uma disciplina muito boa. Por exemplo, tira o desenho que a criança gosta. Ela gosta de andar de bicicleta, vai ficar 2 dias sem andar de bicicleta. Ela gosta de fazer tal coisa, vai ficar 2 dias sem fazer tal coisa. Ela gosta de uma comida especial, não é deixar sem comer, mas aquela comida especial também não vai ter se fizer malcriação. Então, esse estágio do castigo, né, antigamente deixava a criança virada para a parede contando até 10, né? Existem formas de você disciplinar, tirando aquilo que ela gosta, que aí ela vai pensar, poxa, se eu continuar fazendo essa coisa errada, eu não vou ter mais o que eu gosto, então eu não vou fazer mais. Funciona.
tá? Não funciona em todos os casos, mas funciona. Isso é muito importante. Uma coisa importante nos castigos: não volte atrás no castigo que você deu. Porque a criança, ela é criança, mas ela é esperta. Então, se você der um castigo, 2 dias sem desenho, chegar no começo do segundo dia, e você falar, não, filho, pode ir lá assistir, da próxima vez ela vai fazer a mesma malcriação, porque ela sabe que a mãe ou o pai vai desistir. Vai desistir no meio do caminho do castigo. Então, se é 2 dias sem desenho, é 2 dias sem desenho. Se é 2 dias sem aquela comidinha no McDonald's, sem aquele passeio que ela gosta, então faz dessa forma. Mesmo, eu sei que dói, amados, dói. A gente disciplinar nossos filhos, a gente fica com pena. Mas seja correto e justo, que a criança vai aprender e não vai fazer mais. E uma coisa importante: você vai dar a disciplina daquilo que é coerente com a faixa etária. Você vai tirar, sim, o que ele gosta, mas não aquilo que é necessário. Por exemplo, eu já vi, até em escolas, que a professora tirou o lanche. Gente, o lanche é comida, é uma coisa necessária. Não vai tirar. Então, o que é necessário e importante para viver bem, para ele estar bem, você não vai tirar. Por exemplo, eu já vi pais cristãos que tirou o que a criança mais gostava. Ele amava ir para a igreja. Igreja só uma vez na semana. E aí você vai sair do grupo das crianças por um tempo. Gente, aquilo que é essencial, importante para a sua vida espiritual, para a sua vida intelectual, que é a igreja, a escola, o tempo com Deus, alimentação, higiene, você não vai tirar. Você vai tirar aquilo que a criança faz a mais e que, passando algumas horas, alguns dias, não é uma semana, um mês, não vai prejudicá-la. Também não ser radical. Vai ficar um mês sem isso. Um mês, será que um mês é o que realmente vai funcionar? E a criança, quando ela é pequena, não tem noção de tempo. Então, às vezes, coisas que vai demorar algumas horas é o suficiente para ele aprender. Já um adolescente entende. Talvez, dependendo do que ele fez, um mês para um adolescente, tudo bem. Sem aquele videogame, sem aquele passeio. Agora, com uma criança, vai ficar um mês sem brincar. Então, e outra, você vai tirar a brincadeira e vai colocar o que no lugar? Uma criança precisa de movimento, vai ficar ali parada? Não dá, né? Então a gente tem que ter essa coerência da disciplina. Cada família e cada caso vai ter que ser aplicado de acordo com a experiência de vocês. Então, para uma criança adianta 1 ou 2 horas, para outra criança 1 dia, 2 dias. Sim. Depende do caso, da situação, da gravidade do que fez. E a faixa etária. Faixa etária, você vai ter que aprender a equilibrar isso. Com o tempo você vai aprendendo se você aplicar da forma certa. E por fim, então a última disciplina, o último estágio da disciplina, se não resolver todas essas outras, conversar, colocar de castigo, né, fazer a criança entender, então você vai ter que corrigir com mais vigor. Né? A Bíblia nos ensina alguns caminhos. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Tome cuidado com a interpretação desse texto, né? De maneira nenhuma a Bíblia está falando que é para usar violência. A vara naquela época não é um pedaço de cabo de vassoura, tá? Então era um instrumento fino que servia para que a criança entendesse que ela não pode mais fazer aquilo. Então o pai ou a mãe, né, usava aquela vara no corpo da criança, geralmente no bumbum, nas partes que tem mais carne, onde não vai machucar, só vai chamar atenção, e naquela hora ela vai sentir, para que ela entendesse que não pode mais fazer aquilo. Então não estamos aqui a favor da violência de maneira nenhuma. Tanto que esse é o último estágio, somente se muito necessário. Para crianças que são muito rebeldes, que vocês já colocaram de castigo e não adiantou, é aquela criança que tem aquela personalidade que ela só vai entender quando ela vê que tem autoridade maior na vida dela, e aí você vai usar esse tipo de disciplina. E outra coisa, esse tipo de disciplina não vai matar a criança. Então, cuidado também com aquele negócio, eu não vou encostar, né? Ela não vai morrer por isso, pelo contrário. E quem é filho hoje, e já foi disciplinado pelo pai, e hoje tem filho, agradece pelo pai que disciplinou ela, sabe o quanto isso foi importante, e isso vai ser importante na vida do seu filho também. Então, para a gente finalizar então essas questões de disciplina, o último estágio, e deve ser feito somente se for necessário, é usar mais vigor para que a criança entenda. Já falamos isso, não descarrega a raiva, não adianta, a criança não tem culpa, né? Disciplinar não é espancar. Jamais, isso de maneira nenhuma, não é isso, é somente para a criança aprender. E esse tipo de disciplina irá fazer com que a criança entenda que existe uma autoridade na vida dela, que existe realmente alguém que precisa pôr limites para ela, e ela vai respeitar você a partir desse momento. Mas, por experiência, nós podemos testemunhar isso, quando você aplica um bom castigo, explica para a criança e você dá exemplo, como a minha esposa falou, isso serve como um grande parâmetro e muitas vezes não precisa chegar nessa última via.
E assim, interessante que Deus é tão maravilhoso que ele fala vara. Deus não podia colocar, usa a sua mão, né? Usa o seu pé, usa alguma parte do seu corpo para disciplinar o seu filho, algum outro tipo de objeto. A varinha, por quê? A criança ela vai associar. Como é que essa mão que acaricia também vai ser a mesma que vai bater? Então, ele deu até você usar a sua mão para bater. Porque quando você fizer carinho, a criança não vai entender, às vezes, que aquela mão que um dia bateu é a mesma que está fazendo carinho. Por isso que é um outro objeto. Assim como também quem pega colher de pau, que eu já vi, sim. Cada objeto que foi criado, ele tem um nome e tem uma finalidade. Então a criança ela fica confusa. Minha mãe vai pegar a colher de pau para quê? Para me bater, para fazer a comida. Vai pegar o chinelo para calçar, para me bater. Então é bom você usar a varinha mesmo. Um instrumento fino, pequenininho. Porque em último caso, com amor, sabedoria, você respira fundo. Pede sabedoria a Deus, tira todo o nervosinho, você vai abaixar na altura dela, vai falar no olhinho, vai explicar o porquê que ela está fazendo, porque você deu todas as chances, você explicou e não adiantou, e vai bater, vai castigá-la moderadamente. Não é espancar, não é usar sua força, tá? É o necessário para ela entender. Nunca em público, pessoal, nunca em público. Deixa chegar em casa, por mais que na hora você tenha vontade de falar, em público não, se está num lugar público, na igreja, em algum parquinho, leva a criança para casa e ensina ela em casa. Tá? Isso é muito importante para que não passe vergonha, ela não se sinta constrangida e também ninguém precisa ficar sabendo do que está acontecendo na família de vocês. Tá? Isso é muito importante e você vai evitar também outros tipos de crítica que podem acontecer das pessoas que não seguem a Bíblia e não entendem do jeito que a gente age. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, olha que lindo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando isso para Timóteo. Timóteo foi criado pela sua avó Lloyd, e a avó dele, assim como a mãe também, elas eram crentes e criaram ele na sabedoria das escrituras, das letras, da palavra de Deus. E está falando, olha Timóteo, como isso resultou? Você hoje é um pastor, é um grande homem, e essa criação foi bênção na sua vida. Então, criemos nossos filhos na palavra do Senhor, levemos nossos filhos na igreja, na classinha, nos eventos, embaixadores, de mensageiros, se esforce. Às vezes a gente se esforça para levar em festa e parquinho, leve na igreja, mantenha ele nos caminhos do Senhor e você e eu também, nós, né, todos nós vamos colher o fruto no futuro na vida deles. Não canse de dizer e demonstrar para seus filhos o quanto você os ama e Jesus também. Você já falou para o seu filho hoje o quanto você ama ele? Não passe um dia inteiro sem falar isso, porque Jesus o tempo todo está demonstrando esse amor que ele tem por nós e nós temos que demonstrar para os nossos irmãos, principalmente para os nossos filhos, o quanto nós amamos. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer para a gente falar sobre essa área, porque nós estamos vivendo essa área, temos 2 filhos pequenos e estamos vivendo isso literalmente, aprendendo a cada dia, procurando nos instruir, ler livros, crescer, nos aconselhar com pessoas mais experientes e tem sido bênção na nossa vida. 2 meninos que são muito agitados, o Miguel e o Davi, mas são uma bênção de Deus e nós amamos eles cada vez mais e nós queremos que vocês amem seus filhos da mesma forma também. Que Deus abençoe. Não esquece de deixar um like, comentários à vontade, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, você vai receber vídeos aí, 3 vídeos por semana. Sua família vai ser abençoada com o nosso conteúdo. Principalmente compartilha no seu Instagram, no seu WhatsApp, manda o link aí nos seus grupos. Estamos também em todas essas mídias, abençoando os lares e cuidando da palavra de Deus na vida de vocês. Nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus juntos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor possa abençoar cada lar e principalmente cada criança, de cada família que está nos assistindo. Senhor, nós sabemos que no mundo que nós vivemos é difícil hoje, a disciplina, a obediência, tudo isso é deixado de lado na modernidade, como se cada criança pudesse escolher seu próprio caminho e não pode. Somos nós, pais, que temos que determinar isso na vida delas. E quando nós ensinamos a Tua palavra e criamos os Teus caminhos, isso floresce e dá um fruto maravilhoso. Abençoa cada lar, cada pai e mãe que está tendo dificuldade nessa hora. Clareia no coração deles para que eles possam crescer e abençoar os seus filhos nas suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. A gente volta. Tchau.